Olá, roteiristas! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Roteiros de Sucesso. E o nosso assunto de hoje, na verdade, ele é o assunto do momento, não só de hoje, né, Raíssa? Vamos falar de saúde, bem-estar. Então vamos falar dessa tendência aí, né? E esse episódio é transmitido e produzido pela 8bits Audiovisual, uma produtora que atende desde vídeos para as redes sociais até campanhas, cursos online, treinamento, tudo que você precisar filmar e produzir de conteúdo, pode contar com a 8bits. E sem mais delongas, Carol, vamos receber então nossos entrevistados? Vamos lá, Raíssa, começando por ele, Cleiton Camargos, que é nutricionista e educador físico. Cleiton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Raíssa, Carol, ao Vinícius também. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. E também ao Vinícius Santana, que é fundador, CEO da Evolve, uma rede de academias que tem mais de 25 unidades, viu, Raíssa? Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui, Carol, Raíssa, Cleiton. Vai ser um papo massa. Vai mesmo. E, gente, tem muito assunto que envolve bem-estar, emagrecimento. Mas antes de tudo, vamos começar apresentando vocês, né? Cleiton, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua formação pra gente. Bom, como a Carol já iniciou as minhas graduações, eu começo pela educação física e termino pela nutrição, mas eu sou sanitarista pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Enfim, tenho uma formação acadêmica e científica bastante robusta. Não vou me prolongar nisso, porque fica uma coisa chata, inclusive, mas dentro tanto da assistência quanto da gestão pública, eu já passei como, funções de subsecretário de saúde do Distrito Federal, coordenador nacional de promoção da saúde, e hoje, dentro do setor privado, além das atividades que eu tenho dentro do setor público, eu tenho uma clínica que chama Metafísicos, que ela já tem 17 anos, e atualmente ela está numa fase de transição onde ela vai coexistir com uma outra marca, que é a Pelier, da doutora Lona Portela, dermatologista. A gente vai unir os braceletes do poder. Olha, já estamos fazendo novidades, então, antecipando. Primeira mão, vocês. Olha! Vinícius, seja bem-vindo. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional, Legal. Qual que é a sua formação, como que você entrou nesse universo de academia? Legal. Enfim, eu caí de paraquedas, assim. Eu não sou formado em educação física, me formei em publicidade e propaganda. Eu falo que eu cresci atrás de um balcão, né? Comerciante, né? Venho de uma família de comerciantes. Meus pais tiveram, acho que tudo que vocês imaginarem, a farmácia, restaurante, e eu comecei ajudando, né? Enfim, eu confesso que no começo, na infância, eu era aquele jovem mais preguiçoso. Acho que por isso que a atividade física entrou na minha vida e mudou, e até hoje muda muito. Hoje em dia eu falo que poder trabalhar com isso é maravilhoso. Mas, enfim, acho que resumindo, eu me apaixonei por poder empreender, acho que criar negócios. Errei e acertei muito, como venho de uma família que teve vários negócios. A gente, acho que se aprende na prática, né, lidar com pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, quando a gente fala de empresas que são feitas de pessoas. Enfim, eu caí nessa de academias, o meu personal trainer, a gente treinava juntos, né, e me deu a ideia de investir no setor. Eu acabei animando. No começo, o negócio não tracionou como a gente imaginava, mas acho que a paixão falou mais alto. Eu comecei a estudar um pouco desse movimento, principalmente a Evolve é uma rede de academias low cost. Isso tem 9 anos. E eu, quando entendi e vi o modelo, né, me apaixonei. Falei, um país como o nosso, um país pobre, poder dar acesso a pessoas, né, um ticket baixo, uma estrutura muito legal. Eu fiquei louco, apaixonado. Morei dentro do maior concorrente, que é a Smart Fit, durante 4, 5 meses. Eu lembro que de 7 da manhã às 11 da noite, eu fiz benchmark na veia. Mas benchmark era sentar no supino ali, entender comportamento. E, enfim, aí é onde nasceu o Evolve, né? A gente acabou, acho que, aprendendo, modelando, entendendo onde que a gente queria estar em relação à posicionamento de marca. E o negócio foi dando certo, né? Acho que estou aqui resumindo ao máximo, mas hoje são 25 unidades em 3 estados, né? Eu estou como CEO da companhia. Acho que resumindo, é isso, assim, né? Muita coisa para falar, mas é Teremos isso. muita coisa para falar. E vamos começar então dessa febre do emagrecimento rápido. Cleiton, a primeira pergunta já é clássica, né? Todo mundo quer emagrecer, tá ali buscando um corpo saudável, um corpo esteticamente mais bonito. É possível fazer isso de maneira saudável e rápida ou não? É sim, claro que é.
Mas o desafio não é alcançar esse objetivo, porque ele vai ser alcançado rapidamente. O desafio é a sustentação, a conservação desse resultado. E assim, a obesidade ela cresce 2% a cada ano no nosso país. Em 2048, as projeções que nós temos com a Fiocruz e a Organização Pan-Americana de Saúde é de mais de 50% dos brasileiros portadores de obesidade. E aí é importante entender que a gente classifica a obesidade como uma doença crônica, não é mais o excesso ponderal ou o sobrepeso. Então, a gente teria mais da metade da população portadora de uma doença crônica. E, claro, dentro de uma classe A e B, você tem acesso a tecnologias de alto custo que podem facilitar esse emagrecimento, mas que também não asseguram ele. E isso é muito importante. Supervisão de nutricionista, endocrinologista, de uma academia de ginástica ou musculação, da assistência de um profissional de educação física, isso é extremamente limitado. É para pouquíssimas pessoas. A gente tem que entender que hoje nós coexistimos como um país de dupla carga de má nutrição. Quer dizer, nós temos pessoas portadoras de obesidade, que é assim que nós classificamos hoje, coexistindo com a fome. O Brasil é o 33º país no mapa da fome no mundo hoje. Nós não somos um país em zona vermelha, que a gente chamaria mais. Isso é muito bom. Mas, de outra parte, nós somos um país em escala progressiva do aumento de peso. Então, assim, é muito importante a gente entender que, embora nós tenhamos tecnologias que facilitam o emagrecimento, as pessoas não estão mais magras. As pessoas estão mais gordas. A obesidade hoje é uma questão de saúde coletiva mundial e é um problema que vai gerar muito custo para o Brasil a médio e longo prazo. E nessa tendência, você citou aí essas tecnologias, acho que aí vão as canetas emagrecedoras também, que estão super em alta. A gente vê essa expansão, gente que trazia até de fora, de forma clandestina, né? Se espalhou de uma maneira muito grande. Então, há esse movimento também crescente. Um outro movimento, vou até jogar para o Vinícius, das academias também, que há um crescimento, né? O mercado aponta aí para a busca, né? Desse emagrecimento também via academia. Como é que vocês enxergam essas mudanças de comportamento e esses crescimentos? Começar pelo Vinícius, depois o Cleiton complementa. Ótimo. Enfim, eu acho que o mercado onde a gente está inserido de academias está pulsando, né? A gente fala muito isso. Hoje você vê muitas academias abrindo, né? Hoje eu falo que aqui em Brasília tem aquela rua das farmácias, daqui a pouco você vai ter a rua das academias, assim. Tudo é setorizado na cidade, né? Vai ter o setor das academias, né? E óbvio que é mais concorrência, e aí no nosso caso a gente busca melhorar, evoluir para a gente poder atrair mais fluxo, mas uma coisa que a gente percebe, é um fato, é a mudança de comportamento das pessoas, né? Acho que cada vez mais as pessoas buscam atividade física, acho que não só como o físico, né, o estético, mas a atividade física ela traz muito mais que isso, né? Eu acho que até o lado mental ele é muito importante, né? Eu acho que hoje todo mundo está na correria, todo mundo está muito tenso hoje com as redes sociais, com tecnologia, que é muito legal, mas é um desafio lidar, né? Que eu acho que gera um pouco de angústia, tudo é para ontem. Eu acho que a atividade física entra muito nisso, né? Da gente de alguma forma poder, acho que minimizar isso. Eu até ouvindo o Cleiton, eu falo que uma das coisas que a gente fala muito, né, eu repito, a gente é uma rede de academias low cost, e eu percebo muito isso, que falta acesso. Eu acho que o trabalho de nós, né, que estamos na área, é educacional, né, é gerar conhecimento para que as pessoas entendam a importância de uma boa alimentação, né, de você ter uma rotina saudável, né, praticar atividade física. E o Brasil é um país que eu acho que ainda tem muito mercado, né? Por mais que esteja crescendo bastante, a mudança de comportamento. Hoje, para vocês terem ideia, os números que falam entre 5% e 8% da população brasileira está dentro de uma academia, ou seja, muito pequeno ainda, ou seja, o mercado ainda tende a crescer muito. Pode expandir. Mas acho que falta muito isso também, que o Cleiton falou. Acho que é educacional, sabe? Porque não é só você ir à academia ou você usar um medicamento para quem tem acesso. Eu acho que é consistência, constância. Você precisa entender o que você está fazendo para que isso seja saudável a longo prazo, né? E acho que é um trabalho de todos nós que estamos na área, né? Acho que é isso.
Pois é, e eu acho que nos últimos meses esse comportamento vem mudando, né? Eu falo até por mim, assim, que eu tava até falando pra vocês ali no off, Sim. que eu não gostava de academia, eu comia muita besteira, eu não tinha ali aquela noção de, tenho que comer tanto de proteína. Isso há, sei lá, 5 anos atrás. E com excesso de trabalho e de consumo nas redes sociais, a cabeça da pessoa vai ficando doente e você começa a buscar alternativas, né, pra se tratar. E a academia hoje, a busca pela boa alimentação, por uma alimentação de qualidade, chegou pra me salvar, né? Porque hoje é prioridade. Do mesmo jeito que meu trabalho é uma prioridade, me cuidar também é. Ter uma boa alimentação também é. Então, não abro mais mão disso e eu acho que, assim como eu, outras pessoas também se identificam com isso, né? Como você tem visto, Cleita, essa mudança de mercado? Bom, em relação a essas tecnologias para emagrecimento, o grande divisor de águas que nós temos hoje para o tratamento do emagrecimento dentro da obesologia são as canetas, né, que bem na verdade são dispositivos que contêm medicamentos que são injetados de forma subcutânea, que começou há 14 anos atrás com a primeira geração, que foi a liraglutida. Vou falar o nome comercial, que era o Victoza, depois ele se tornou Saxenda. Saxenda e Victoza é a mesma coisa, ambos são liraglutida, a diferença está nos dispositivos. O primeiro dispositivo, a primeira caneta, lá atrás, 14 anos atrás, ela tem uma miligramatura de até 1,8 miligramas por dose, diferentemente do Saxenda, que chega a 3 miligramas. É só isso, a medicação é a mesma. Depois você teve, a gente se defrontou com várias outras classes que foram sendo descobertas ao longo desses anos. E aí, primeiramente, a dulaglutida, que é conhecido como Trulicity, depois a semaglutida, que é o Saxenda e também o Wegovy, e agora, mais recentemente, a tizepatida, que é o Mounjaro, e também se encontra uma outra variação dele, que é o Zipbound, que nós não temos no Brasil. O que muda, basicamente, nesses nomes todos, é a tecnologia envolvida. Essa última tecnologia, aliás, anterior ao Mounjaro, que é o Wegovy, o Ozempic, que foi o que mais se popularizou mundialmente, né? As canetas, elas são sinônimo, né? O nome Ozempic é sinônimo de caneta, né? Para emagrecimento. A gente tem assim, quem pesquisa, nós pesquisadores, investigadores da área de saúde, a gente tem muita dificuldade com esse nome caneta para emagrecimento, porque isso faz uma associação banal, até popular, e que fica no limite do folclore, assim, de uma fantasia. Mas, enfim, igual, por exemplo, palitos de dente Gina nos anos 70, né? Era palito de dente, e aí as pessoas, não, me dá o Gina aí, me dá o Gina, e assim, né? Você pensa em dipirona, você vai pensar em quê? Novalgina, inclusive, né? Então, a mesma coisa acontece com as canetas e também com seus nomes comerciais. Mas, enfim, o Ozempic, o Wegovy, que é a semaglutida, ele tem como principal componente os homólogos de glucagon, ou seja, o glucagon é um hormônio que nós mesmos produzimos, ele tem aí uma metabolização importante em relação ao controle da glicose, a própria relação dele com a insulina também, que é relevante, e isso inicialmente foi descoberto para o tratamento do diabetes tipo 2. Assim como também a primeira geração, a liraglutida lá atrás. Observou-se que os pacientes portadores de diabetes tipo 2 emagreciam com essas medicações, porque tinham a sua saciedade melhorada. Então, essa substância, que é uma incretina, ela melhorou essa saciedade desses indivíduos, e, por sua vez, eles melhoraram o déficit calórico, que é a grande questão. Não se emagrece sem déficit calórico, a gente pode falar isso daqui a pouco, aprofundar sobre essa questão do déficit calórico, como é que ele pode acontecer, mas o principal é a adesão ao plano alimentar que restringe calorias. E aí essas pessoas começaram a emagrecer. Essa geração que nós temos agora, que é a tizepatida, que já tem outras gerações para acontecer ano que vem, enfim, e isso daí é um horizonte que ele cada vez mais se expande com muitas tecnologias.
é uma geração que, além de ter esse GLP-1, que é esse homólogo de glucagon, ele também tem uma outra substância que é a GIP, que é um insulinotrópico glicose dependente. O que é isso? Ele faz um tropismo do hormônio insulina. Então, ou seja, ele se afina à insulina, melhora o metabolismo. Então, você, além de saciar, você tem também um metabolismo mais equipado para consumir gordura precocemente como fonte de energia. Então, esse metabolismo fica mais esperto, responde mais aos tratamentos conservadores como dieta e atividade física. E isso é muito bom. O que acontece é que foi feita agora uma revisão pela Universidade de Oxford, não é uma meta-análise grande, até porque a gente não tem um universo amostral ainda de correspondência científica para poder fazer uma meta-análise de 1.000 estudos, como outras, como outras patologias que a gente trata por aí. Bom, mas entendendo que foi um estudo de 11 meta-análises, foi uma meta-análise de 11 estudos, o que é meta-análise, gente? Meta-análise é uma revisão sistemática, crítica, de uma consolidação de estudos que faz ali um resumo da ciência. Falar de maneira bastante simples mesmo, para que as pessoas entendam e não caírem no academicismo. Mas, bem, o que acontece é que essa meta-análise de 11 estudos mostrou para a gente, e um universo amostral, de mais de 6.000 pacientes, mostrou para todos nós que até 11 meses após a cessação da medicação, a interrupção dos homólogos GLP-1 e também dos GIPs, ou seja, semaglutida e tirzepatida, o paciente tem um reganho completo do peso. Ou seja, não é difícil perder o peso, Não. difícil é manter o que Efeito conseguiu até ali. Exatamente, Carol. O nosso desafio, como sempre foi para a obesidade, o tratamento do excesso ponderal não é emagrecimento. Até porque o emagrecimento, ele é uma matemática muito simples. Eu tenho que consumir menos e gastar mais para eu poder cair o meu peso. Ou eu posso gastar mais, até inclusive manter o mesmo consumo, mas isso vai gerar, por conta do gasto maior, uma certa conta negativa que também vai gerar essa queda de peso. Então, o ponto hoje é chegar ao resultado. Nós temos tecnologias que elas são elitizadas, a gente entende isso hoje até como um apartheid farmacoterapêutico, porque quem tem acesso a essas medicações é a população mais rica do país. E são as populações mais ricas em todo o mundo. Então, a gente não está tratando a obesidade com essas medicações. E uma coisa que me deixa muito preocupado, até todos nós, os membros da Associação Brasileira de Estudos para a Obesidade, Síndrome plurimetabólica, é que isso parece... Não sei se vocês lembram, tem um conto, acho que é dos irmãos Grimm, que é o Flautista de Hamelin, que é um flautista que ele toca uma flauta e ele vai hipnotizando os ratinhos numa cidade que chamava Hamelin, no interior da Alemanha, e ele consegue afastar uma infestação de ratos hipnotizando esses ratinhos com a sua música. Só que quando ele para de cantar a música, os ratinhos perdem o feitiço e voltam a infestar a cidade. É uma luta aquilo. Até que tem um dia que ele consegue jogar esses ratos para dentro de um rio e eles se afogam lá. O que acontece? A caneta parece uma flauta de Hamelin. Você fala caneta no consultório para emagrecimento, chega o olho do paciente brilha. É uma coisa impressionante. Isso já gerou um folclore que, assim, é o Saci Pererê e a Cuca. Mas não é assim que funciona. Porque você vai fazer um investimento que, inclusive, está associado a efeitos colaterais, menos agora com o Mounjaro, mas o Wegovy e o Ozempic, que é a geração de semaglutida, ela produz muitos efeitos colaterais desagradáveis, como enjoo, náuseas. Tem paciente que relata vômito, pacientes idosos podem desidratar rapidamente, enfim. Mas o Mounjaro, ele realmente mitigou muito desses efeitos. Isso é importante dizer, mas ainda tem. E como qualquer medicação, envolve risco. Então, assim, volto para a metáfora da Novalgina, da dipirona. Toma dipirona de 1 grama, sua dor de cabeça vai passar. Só que você pode ter uma alergia, fazer uma farmacodermia e abrir uma doença aguda ali e ter um choque anafilático. Qualquer medicação pode trazer prejuízos. E essas canetas não são flautas que a gente coloca na boca e canta uma música, enfeitiça a gordura e fica magro. É um medicamento. Para sempre. A obesidade é uma doença crônica. Você não está obeso, você é obeso.
Esse é o ponto, Raíssa. Então, assim, eu emagreci. Sim, você não é magro, você está magro. A rede de células adipócitas, que é a rede das células de gordura, ela está instalada no seu corpo para o resto da sua vida. Interessante. E isso daí é muito necessário nós falarmos, porque você pode ter tecnologias corporais, por exemplo, eu vou fazer um cool sculpting, que é um congelamento de áreas de gordura. Vai matar a célula de gordura? Vai destruir ela? Não, ela vai reduzir de tamanho. É o conteúdo dela que vai embora. Mas aquele passarinho continua só um pouco menor, com a boquinha aberta, esperando a primeira oportunidade para ele voltar a crescer e encorpar. Então, existe toda uma rede endócrino-metabólica, neural, dando comandos para esse cérebro para que ele volte a comer. O nosso maior peso na vida é o peso que se torna o peso de referência na área de ponderostato, que é uma área de regulação do peso no nosso hipotálamo, lá no cérebro. O nosso equipamento biológico, eu comentei isso com a Cícero Guimarães recentemente, ele foi feito para estocar gordura lá na pré-história, porque a gente tinha que sobreviver e a gordura ela é essencial para isso. E esse equipamento, do ponto de vista metabólico, ele está o mesmo, ele não mudou. Não é porque do final do século XIX e meados do século XX a gente resolveu fazer dieta de restrição para emagrecer que esse equipamento mudou. Não, a origem biológica está ali. E ele vai tentar fazer de tudo para poder recuperar esse peso. A maneira que a gente tem de não recuperar é fazer da alimentação saudável um estilo de vida. A alimentação saudável é força e proteção. Assim como, para vocês jornalistas, informação é prevenção. Então, é muito importante que o paciente entenda que ele tem que comer melhor, não é porque ele está medicado e que naquele momento ele consegue dominar aquele apetite, que ele controla a saciedade, é porque ele precisa de manter aquele peso. Um outro ponto, teve até uma postagem hoje do Bruno Halper, que é o vice-presidente da ABES, dessa Associação Brasileira de Estudos para a Obesidade, da qual eu faço parte. O Bruno fala o seguinte, que isso a gente já sabe, mas eu acho importante frisar aqui para todos nós. Você pode submeter o corpo a uma restrição calórica, e sim, ele vai responder, até porque a gente tem estudos que correlacionam o emagrecimento a mais de 70% de domínio da dieta. Ou seja, 70% ou mais do processo de emagrecimento está associado ao padrão dietético. Só que a manutenção desse peso vai se dar por meio da atividade física. E aí eu falo do exercício, que são coisas diferentes. Atividade física é corpo em movimento. O exercício é a coordenação da atividade física, dentro de padrões de gasto de energia, de intensidade, de biomecânica, enfim. Musculação é um exercício. Se a gente subir e descer uma escada, a gente está falando de uma atividade física. Mas se eu imprimir uma velocidade ao subir esse vão de escada, colocar ali um tempo para poder fazer esse percurso, isso já se transformou num exercício. Bom, a gente tem que colocar corpo em movimento, não interessa, atividade física é o que é o mais importante. Mas o exercício de resistência e aí a musculação, que é isso que a rede do Vinícius faz, oferece de maneira muito acessível, inclusive, e com boa qualidade, traz para a gente, quanto mais músculo, mais mitocôndria. O que é mitocôndria? É a unidade de energia da célula, é a usina da célula, é quem é responsável por gastar energia. Uhum. Então, se eu tenho mais músculo, eu vou gastar mais energia. E, portanto, eu vou me manter no peso que eu tenho que me manter. Ou posso até continuar emagrecendo, Carol e Raíssa. Esse é o ponto. Agora, se eu emagreci sem colocar esse corpo em movimento, ou coloquei muito pouco esse corpo em movimento, não tive trabalho de resistência muscular localizada, que é o trabalho de musculação, por exemplo, um crossfit, um treino funcional, enfim. Trabalhei com alguma contra-resistência. Bom, a chance de eu perder massa muscular nesse emagrecimento é muito alta. Ao perder massa muscular, eu perco essa usina de energia da célula. E aí o meu metabolismo fica mais preguiçoso. Por isso que o reganho ponderal pode ser tão rápido nesses processos. Essas canetas, que tem uma dessas substâncias que elas têm, que é o GLP-1, que é o homólogo de glucagon. O glucagon, gente, ele é um hormônio com atividade catabólica, quer dizer,
ele pode pronunciar a perda de massa muscular, que é o que a gente vê muito no emagrecimento com essas tecnologias. O paciente emagrece, mas emagrece muito músculo. E aí o ponto que a gente volta ali para aquela portinha do labirinto. Volta a ganhar peso, claro, porque eu perdi músculo. E eu não estimulei a atividade física com sobrecarga de maneira regular na minha rotina. Ou seja, é uma balança, né? A É uma balança. alimentação e a Exatamente, atividade Carol, física. exatamente. E Vinícius, é aí que você entra na história. Como que a Evolve se destacou em meio a tantas opções, né? A gente estava até falando disso, tem tanta variedade, tanta opção, tanto preço, de tudo. Como que a Evolve vem crescendo e se destacando? Inclusive, você falou que hoje são 25 unidades, mas tem mais 5, mais ou menos, Isso, saindo do forno, né? Isso. Primeiro, cara, aula aqui. Com Uma aula. Isso. É muito legal, eu que tô do outro lado, né? Tipo, na ponta ali. Tá Sim. Para quem tem dúvidas. Pra ser questão de serviço, de atividade Claro. física das academias, mas ouvir isso é muito legal porque eu concordo plenamente, a mudança de comportamento, né? E a atividade física, o exercício traz isso, né? De tipo, não adianta a gente achar que as coisas vêm fácil. E aí é uma conversa filosófica, porque isso é vida, né? Claro. A vida, qualquer coisa que você queira conquistar, Claro. você precisa entender que é mudança de comportamento, longo prazo, enfim, muito, muito legal é isso. Mas acho que a gente, primeiro, a gente entendeu, né, lá atrás, voltando um pouquinho, né, o grande marca que trouxe isso, acho que 15 anos atrás, foi Smart Fit, né, que é esse modelo low cost, que já vinha fazendo, mudando o cenário das academias do mundo. Explica né? pra gente o que é esse modelo, pra quem tá em casa. Academia low cost são academias de baixo custo, né? Academias com ticket mais baixo, né? Isso no mercado americano e europeu, isso muitos anos atrás já vinha crescendo muito, né? Acho que a Smart trouxe isso, né? No começo, pra você ter ideia, quando eu investi, né? Eu não conhecia nada do mercado, falava-se muito que o modelo não vai dar certo no Brasil, porque não tem professores, as academias são muito cheias. E o que a gente vê era o contrário, porque eu acho que o legal desse modelo, independente de Evolve, é o acesso, né? Eu acho que o grande desafio, quando a gente fala de Brasil, é a gente dar acesso. Porque, como o Cleiton falou, não adianta nada a gente ter vontade se você não entende qual é o caminho, né? Tipo, eu acho que uma das coisas que a gente entendeu, né, lá atrás é que esse modelo low cost, o fato de você ter um ticket baixo e você conseguir entregar uma puta estrutura, é dar acesso, né? E aí o nosso desafio é, de alguma forma, ajudar as pessoas óbvio que de uma forma mais simples, mas é o que o Cleiton falou, assim, é trazer informação para que essa pessoa consiga resultados práticos longo prazo, né? Porque não é só ir à academia, como o Cleiton falou. Eu acho que hoje é muito legal ver o mercado bombando, só que tem muita informação, sabe, jogada. E isso é perigoso, porque seja as canetas, seja treinos malucos, Sim. a gente vê muito isso nas academias, cara. Pessoas querendo resultados rápidos. Você fala, meu irmão, calma, não é esse o caminho, né? E aí, quando lidar com pessoas não é fácil, né? Você tem que saber falar, você tem que, de alguma forma, ajudar, né? Mas, voltando, eu acho que a gente entendeu premissas básicas, que é essa questão de, cara, a gente consegue trazer uma puta estrutura por um preço baixo. Eu, na época, não entendia como é que essa conta fechava, né? Falava, nossa, como é que essa academia consegue trazer mesmo os equipamentos da Bodytech, tecnologia, né? por um ticket desse? E aí, quando você entende e a conta fecha, porque quando a gente fala de negócio, é uma premissa básica, tem que dar lucro, né? O negócio tem que ser viável financeiramente para que a gente consiga pensar em longevidade. Quando a gente entendeu que o negócio era viável, quando a gente fala de low cost, o nosso desafio é fluxo, né? Você precisa de academias cheias. E aí, em paralelo, um desafio que a gente tem como marca é a gente conseguir, dentro de uma academia cheia, trazer qualidade, né? Trazer experiência. E esse é um desafio, eu acho, grande que a gente tem. E a gente, desde o início, entendeu isso, né? Quando eu falo premissas básicas, a gente, desde o começo, olhando o mercado, principalmente o mercado americano e europeu, a gente viajou muito. A Smart Paralelo crescendo muito no Brasil. A gente começou a entender como é que a gente conseguia trazer qualidade
e óbvio mantendo o preço baixo, e eu sempre falo essa história, a gente foi atrás de arquitetos, eu lembro que eu gostava muito da reserva, fui atrás do arquiteto para poder entender a questão de iluminação. Aquela iluminação mais escura da reserva. Eu lembro que eu ia na reserva, eu gostava muito da reserva, gosto ainda, mas você botava uma camisa da reserva e falava, cara, eu tô super bem na loja, né? Do sim, sim. Eu chegava em casa e falava, nossa, tô horroroso. A iluminação faz milagre, tá ligado? Aí ele botou na academia pro povo ficar bonito malhando. Você quase devolvia a blusa, né? Não sou eu. A gente ia perguntar justamente isso, porque assim, tem explosão de academias aí, conceito, ambiente instagramáveis, o espelho que favorece a foto, tem até aquelas salinhas para quem, né, é fisiculturista ali, fazer uma foto, às vezes sem camisa, né, eu já vi em algumas unidades isso. Isso é uma tendência, é um modismo? Como é que é? O que vocês fazem, assim, em relação a essas novidades que vão chegando? A foto do banheiro, né, Vinícius, assim, que é uma coisa impressionante, né? Verdade, no caso da Evolve, tem o espelho lá de tem corpo só pra com foto? o nome ali. Tem Instagram. Eu já tirei foto lá, inclusive. É uma tendência pensar também nas redes sociais na hora de formular a academia. Vocês levam isso em consideração também, acrescentando aqui um adendo? Eu acho que todo e qualquer negócio hoje não tem como. Você tem que pensar em rede social, claro, né? Não é só academia, mas a gente como marca, a gente pensa muito nisso. Mas isso veio muito com isso que eu falei, de como é que a gente consegue transformar o ambiente em algo agradável, né? Muita gente fala que, eu não sei por que eu gosto da Evolve. Eu sempre falo, eu sei muito, cara, porque desde a exaustão, do volume da música, né, da iluminação, repito, os equipamentos, cara. O atendimento da equipe, né? A gente é fissurado, eu brinco lá que, com todo respeito, a gente tem que ser uma igreja, assim, sabe? A galera tem que ser apaixonada por atividade física, porque isso reflete na experiência. Porque o nosso desafio, repito, é você atender muita gente no mesmo horário. Isso para uma low cost é difícil. Mas, te respondendo, eu acho que, cara, tem que ser instagramável, você precisa estar nas redes sociais, porque eu acho que hoje o público mais jovem, a gente estava falando isso lá fora, né, Carol, que hoje as festas têm mudado, as pessoas hoje estão dormindo mais cedo, acordando mais cedo, para poder praticar atividade física, ou seja, você falar com o público mais jovem é estar na rede social, é você gerar esses ambientes instagramáveis. E, naturalmente, cara, eu acho que você gera também conexão, né, porque, indo até pelo que o Cleiton falou, hoje a gente acha, na nossa bolha, eu falo, que todo mundo pratica atividade física. Não é. Não. Hoje, quando a gente fala de academias, a grande maioria das pessoas, quando entra numa academia, não se sente à vontade. Aí você vê, né, aqueles caras mais fortes, aquela mulherada bonitona, e, geralmente são pessoas que estão ali naquele desafio de se aceitar, né? Que eu acho que entra muito nisso também, o desafio de nós é como que a gente consegue, de alguma forma, se conectar com as pessoas para que as pessoas se sintam à vontade e, a partir daí, comecem a se alimentar mais de conteúdos para poder aprender. Sem fake mudar news, né? Exatamente. Saber onde procurar. Eu acho que isso esse é o desafio. O desafio inicial é a conexão. Porque não adianta a gente ter uma academia maravilhosa por um preço super baixo e jogar lá e falar, vem malhar aqui, né? Eu acho que nesses nichos que você falou, Carol, dos bodybuilders, eu acho que é algo que veio para ficar. Eu acho que a atividade física veio para ficar, mas são nichos, né? São nichos. A gente, como marca, a gente entende que atender esses heavy users, que são essa galera que treina, é óbvio que a gente foca muito no equipamento, biomecânica. Hoje, quando você entra no Evolve, 100% dos equipamentos, eles são o que há de melhor do mundo, é Life, é Nautilus. Muito articulados, que é importantíssimo. A gente é muito chato com isso. Mas eu falo que isso é commodity, porque, cara, isso é dinheiro, né? Claro. Isso é capital, que é um desafio do nosso negócio, que é um negócio de capital intensivo. Mas isso você pode entrar em qualquer academia e você ter. Eu acho que o nosso desafio para poder, estar posicionado como marca e continuar crescendo, é entender que no final são pessoas, né? No final é você, de alguma forma, atender principalmente esse público que está no sofá, que está nesse desafio de se aceitar, de mostrar que a academia é para todo mundo, né? Que a gente não está ali para julgar, a gente está ali para ajudar. A gente é meio, não é fim. Porque uma coisa que o Cleiton falou, e é muito legal, é que a musculação, o exercício de força, ele é importante para qualquer pessoa. Super. Cara, você vai praticar golfe, tênis, lutas,
qualquer coisa. Você Autonomia no precisa. envelhecimento. É isso. Autonomia no envelhecimento. Cara, eu li um livro. É isso. Eu li um livro, Cleiton, que mudou. Eu sempre fui apaixonado, enfim. Mas, cara, chama Outlive. Sim, o Outlive. Que Acho que todo mundo tem que ler esse leiam livro hoje, esse quem livro. puder. Ó, fica Leia esse indicação. livro. Já vamos recomendar, Porque, cara, então. é um livro que ele é fácil leitura. Muito né? fácil, muito fácil. E ele mostra basicamente essa aula que o Cleiton falou pra gente, que, cara, a importância de você praticar atividade física, né? Você lê num voo, Vinícius. Você sentou num voo daqui pra Fortaleza, você mata o livro. É uma maravilha. É animal. Já vou em busca pra fazer Sim. essa Vale a leitura. pena, livraço. Mas, enfim, resumindo, eu acho que a gente, hoje... Tem que acompanhar as tendências É aí, isso. né? Cara, e sempre ter essa visão, sabe, Carol, de que eu sou chato com isso lá com o meu time, de são pessoas, a gente precisa se conectar, cara. Mas a gente não dá pra olhar só pra heavy user. O heavy user é legal, aí é biomecânica, aí eu acho que é mais fácil. Mas o desafio nosso, que eu acho que é o propósito, às É vezes... o cliente de trânsito. Como é que a gente conecta com essa turma e pensa a longo prazo, mudar a vida dessa galera? É. Eu acho que esse é o maior desafio. E aí é isso. O que ele está comentando é você entregar uma identidade que a pessoa consiga se sentir É confortável isso. e acolhida. Porque o excesso de peso, a obesidade, se tornou um fracasso moral. Né? Ou seja, é como se tivesse um problema de personalidade, um problema, enfim, de caráter, inclusive. E para essa pessoa chegar num ambiente de academia e encontrar pessoas que esteticamente já estão naquele padrão que ela gostaria de alcançar, ou que ela acha que nunca vai alcançar, é repelente. Então, daí a necessidade de você identificar essa marca com um ambiente de acolhimento, de possibilidades para que aquela pessoa seja a melhor versão dela mesma. Exatamente. É isso que a academia precisa de oferecer, porque aí você estabelece vínculo de médio e longo prazo. Do contrário, esse cliente, ele vai pular de galho em galho e todos os galhos vão quebrar, porque nenhum deles vão conseguir acomodá-lo. E uma hora ele desiste. Como bem o Vinícius coloca, um dado importante, dado inclusive do Vigitel, do Ministério da Saúde. A gente não tem nem 3% da população nacional, de fato, vinculada ao exercício físico. A atividade física pode chegar um pouquinho mais, mas a nossa população é uma população de sedentários. Olha lá, nós somos uma população que envelhece, né? Então provavelmente a gente vai ter ali até 2050, nós seremos um dos 5 países mais velhos do mundo, um dos países mais gordos do mundo e um dos países mais sedentários do mundo. Vocês estão compreendendo a bomba que é isso, do ponto de vista de economia e desenvolvimento econômico, social para um país? Isso aí significa taxa de absenteísmo alta no trabalho. Isso é alta complexidade no serviço de saúde, tanto no setor privado quanto no setor público. Não há SUS que dê conta e nem há setor supletivo de operadores de plano de saúde que vai sustentar isso. Como é que você vai dar conta de uma população tão repleta de desafios? A gente tem que estabelecer conta corrente da saúde. O que é isso? A gente tem que depositar a saúde numa agenda de cuidado, de autocuidados. Boa. Ao longo da vida. Qual que é a primeira coisa? Comida. Eu torno a dizer, alimentação saudável é força e proteção. Então, tem que comer bem. Segundo, corpo em movimento. Atividade física, exercício, não interessa. Vá se movimentar. Terceiro, sono, que é altamente negligenciado e que é paradigmático nesse início do século XXI. É um problemão, aliás. Eu acho que no consultório de 10 pacientes que eu atendo, 6 têm queixas de sono. Sono é onde você rejuvenesce, mas ninguém rejuvenesce. Isso é mentira, viu? Não há rejuvenescimento. É onde você controla o envelhecimento. É onde você negocia o envelhecimento. Faz sentido. É isso. Boa. E aí, claro, condições socioeconômicas são muito importantes. Influencia. Você tem uma dívida no banco, você vai conseguir Não. pensar em autocuidado? Não, difícil. Você não tem segurança pública, você não tem educação, aí a gente está falando de fatores de desenvolvimento econômico e social de um país. Mas esses fatores individuais, eles são muito necessários. Porque é o seguinte, gente, olha, a gente tem 3 tempestades de envelhecimento. Aos 20 anos de idade, aos 40 anos de idade e aos 60 anos de idade. Depois você vai ter uma outra mais adiante, aos 85, mas enfim. Aos 20 anos é quando você se torna gente. É uma brincadeira, é quando você se torna adulto. Você deixou de ser criança, seu corpo formalmente, ele ali se torna o corpo de um indivíduo adulto.
Aos 40 anos, essa tempestade já aparece, 44 anos para ser exato, ela já aparece de maneira mais importante. Aí ali você já tem um envelhecimento, inclusive com fatores metabólicos envolvidos, inflamatórios. Aos 60 anos, essa conta muda totalmente. Importante, nosso metabolismo dos 20 até os 60 tem muito pouca oscilação, embora aconteça essa tempestade aos 44 anos de idade. Acontece que as pessoas falam, nossa, mas o metabolismo está caindo, está ficando mais difícil de emagrecer. Olha, não é exatamente o metabolismo, é seu estilo de vida. Porque se você tiver depositando musculação no meio dessa história, fazendo caminhada, que é super subestimado, que é uma atividade muito completa, suba na esteira, remodele o seu cérebro com endorfina, serotonina, dopamina, pare de fazer scrolling na tela do celular, vai fazer scrolling na esteira. Aquele ali combate tudo, combate depressão, combate transtorno de ansiedade generalizada, é o melhor remédio contra a depressão que nós temos, em termos de organização, modelação cerebral. Então, ou seja, é porque a pessoa não está fazendo o dever de casa dela. Por isso que meu metabolismo está ficando preguiçoso. Agora, quando você chegar nos 60, ele realmente não vai jogar a seu favor. Então é a hora que vai ter saque nessa conta corrente da saúde. E se você não fez investimento lá atrás, como é que vai ser? Né? Exatamente. Não rendeu essa poupança da de saúde? Músculo. Aí, músculo, de memória, de tudo. É. Você vai envelhecer de maneira mal sucedida. E isso significa entrar no cheque especial. E assim, a gente sabe que as opções não são muitas depois disso. É envelhecer ou fazer a viagem. Você escolhe. Né? A gente quer envelhecer, mas a gente quer estar por aqui. Como diz a Fernanda Montenegro recentemente, ela fala, a gente tem que se manter vivo com a nossa própria vida. Quer dizer, não ter essas doenças que tiram a gente da nossa própria vida em vida, como Alzheimer, por exemplo. Musculação para combate do Alzheimer é sensacional. Então, quando a gente fala em investir num trabalho de academia, e especialmente quando a gente tem um caso de sucesso de low cost como esse, é a gente pensar, por exemplo, numa política pública que pudesse, de alguma sorte, oferecer para a população vales ou alguma sorte de recurso para que pudesse o governo, de alguma maneira, custear parcialmente ou até integralmente esse centro de atividade física como uma academia low cost dessa. Total, Isso daí é política pública de promoção da saúde, de fato. Total, deveria. Isso é promoção da saúde. Não adianta nada eu distribuir metformina na farmácia popular se essa pessoa está lá cada paliativo. dia. É paliativo, você não trata a causa, né? A gente fala muito isso. Então, por exemplo, se eu coloco essa pessoa na academia todo mês, eu vou, inclusive, pagar mais barato que um tratamento de metformina mal feito, que pode evoluir depois até para um paciente dialítico, porque esse diabetes não foi bem sucedido. Aí vai para transplante de rim, olha o quanto que isso custa para o Estado. Não era melhor o Estado pagar uma academia para esse cliente poder ter uma supervisão mínima e colocar esse corpo em movimento? Isso é política de promoção da saúde, é política de Estado. Ô Cleiton, e o Vinícius também, quem puder me responder, tem idade para começar? Ou qualquer idade, 60, tem 60, o menino nasceu, joga na piscina ali já. Não, mas eu pergunto assim, para quem tá mais velho. A gente lá na Evolve, a partir de 12 anos. O trabalho de musculação, sobretudo, por conta, existe sim, e isso é muito consistente. Trabalhos que demonstram que a musculação, sobretudo o trabalho de sobrecarga intenso em crianças, pode fechar as epífises, ou seja, você fecha a formação óssea desse indivíduo precocemente, e isso pode, inclusive, impactar no crescimento, na estatura desse menino. Isso é um ponto importante. Também tem aquilo, são articulações em formação, são estruturas em formação. Então, se você não tiver uma supervisão muito boa, essa criança pode sofrer lesões importantes, pode ter desgastes que não aconteceriam naquela fase. Mas assim, nada impede, por exemplo, que você faça futebol, corrida, ali, tudo, caminhar criança, na esteira, bicicleta, até a musculação poderia, se você conseguisse organizar essa musculação, prescrever para aquele grupo. Para aquela idade. É melhor na academia realmente você colocar de 12 anos para cima, porque aquele indivíduo já tem um pouco mais de consciência corporal. Então a chance dele se machucar é menor. E a musculação é um trabalho muito solitário.
E criança é uma criatura coletiva. É. Então, ele precisa da interação. E muitas vezes a musculação não vai trazer essa possibilidade para eles. Mas não é nada proscrito se for bem supervisionado, de forma alguma. E, por exemplo, uma pessoa, sei lá, de 60 anos, nunca pisou numa academia. É tarde Pode pra pisar começar? já. Pelo amor de Deus. Pode é. pisar ontem. Pode pisar toda hora. Entendeu? Não é tarde. Não, qualquer hora é hora. Para a saúde, qualquer hora é hora. Carol, a gente está falando de saúde. É isso. Esse aqui é o ponto. Muito bem, pessoal, eu queria voltar nas redes sociais, porque acho que hoje ambos devem sofrer com as informações que vão chegando de diferentes fontes, muitas sem qualquer qualificação para sugerir um treino, né? Às vezes é a pessoa que faz o treino e sai sugerindo para todo mundo, ou nutricionistas de Instagram, né, Pede que lá no inventam chat GPT. receitas, se autodenominam, né? E aí, como é que lida com isso hoje em dia? Vamos lá. Tem uma coisa que a Carol falou aí que eu acho importante. Chat GPT. Isso é modernidade. A gente não tem que recriminar ou mesmo demonizar o chat GPT. Mas ele tem que servir de ferramenta para os profissionais. Então, por exemplo, para um professor de educação física, para um nutricionista e até para um médico, ele pode ser uma fonte de informação para as prescrições. O problema é o leigo, por exemplo, tomar aquela informação sem a menor crítica e aplicá-lo na sua rotina. Até porque aquilo ali tem muita mentira envolvida. Total. E tem que ser altamente checado. O que mudou no jornalismo para vocês? Existia uma época em que as pessoas... Qual é o futuro do jornalismo? Agora, recentemente, até naquela série sobre o Globo, algum dos marinhos fala... Não, o jornalista nunca foi tão importante como agora. Aliás, Miriam Leitão fala. Eles nunca foram tão importantes como agora. Porque é quem vai checar a informação e é quem vai fazer valer aquele conteúdo. Produção de conteúdo tem a valer, mas é o crítico quem vai valer, quem vai legitimar aquele conteúdo. Então não adianta você ir no chat GPT e enfim, tomar um treino, uma prescrição dietética ou até mesmo a prescrição de um tratamento com as canetas, se você não tiver supervisão. Porque vão existir intercorrências que só poderão ser supervisionadas pelo profissional. Rede social é um problemão, não há como controlar, a produção de conteúdo ela é indiscriminada e os algoritmos eles vão se modelando de acordo com a demanda daquele cliente. Então, se a pessoa quiser consumir fórmulas milagrosas para emagrecer, vai ter gente vendendo. Gente, se tem vendedor é porque tem comprador. É isso. É isso. Nessa hora que o profissional se destaca. Agora, o profissional também é um problema, porque nós também temos muitos colegas, professores de educação física, médicos, nutricionistas, que são formadores de conteúdos absurdos, escalafobéticos. Para mim, não há patifaria maior do que soroterapia. Não tem soroterapia. Soroterapia é um paciente crítico que está com depressão de nutrientes dentro de um leito de UTI que você tem que fazer uma nutrição parenteral. Que aí você não tem via de administração oral, eu faço um suporte enteral, que pode ser por uma sonda nasogástrica. Se eu nem tiver trato digestório para receber isso, eu vou ter que colocar na veia do paciente. Agora, um paciente saudável, eu vou correr um saquinho de canetinha azul lá, de Bic, falando que eu tô correndo a vitamina C porque você precisa. Come uma laranja, meu irmão. Para com isso. E vai ter gente para vender. Claro que Mas, tem cara, gente mas para se for vender. pensar, Cleiton, resumindo assim, as pessoas querem facilidade. Fórmulas mágicas. Resumindo, eu Anabolizante acho mesmo, é por isso lindo que o anabolizante, porque isso- ele atalha uns 3 anos de atividade física em Uau. 60 dias. É loucura. A que custo? Ao custo da sua saúde cardiovascular. Ah, mas e o câncer? Não, câncer é algo mais de médio e longo prazo. Saúde cardiovascular, comprometimento do coração com o uso de anabolizantes, com esteroides anabolizantes, é de curto prazo. Então, quando você hipertrofia, Carol, você hipertrofia todo o corpo, né? Inclusive o coração. Esse coração cresce de tamanho. Foda. E quando ele cresce de tamanho, ele cresce de problemas. Então, assim, é um atalho maravilhoso, é a flauta. Mais uma vez aparece a flautinha.
Aí você tem um combo completo, porque você usa o esteroide anabolizante, coloca o implante, o chip da beleza. Que chip da beleza, gente? Não tem chip da beleza, não. É querer a fórmula pronta, né? mesmo, Usa a né? caneta de emagrecimento, né? Aí você vai lá, coloca um aplique no seu cabelo. Você virou uma nova mulher. Né? É Tieta, a Tonha de Tieta, quando voltava de São Paulo lá para o Agreste, né? Uma nova mulher, a música. Pois é uma nova mulher. Mas dê 6 meses sem esse recurso, o que essa mulher não vai virar? Então, assim, não adianta magia, feitiçaria, sabe? Isso aí tudo é pagelança que tira um dinheiro danado. A indústria de bem-estar, ela gera mais de 6 trilhões Absurdo. de dólares por ano. Então, ou seja, e você pode ter certeza, 60% a mais dessas promessas são essas fantasias. Total. Total, isso. que a pessoa acredita ali num mundinho, né? E a gente tava falando aí dessa questão da idade, né? De ter idade pra começar, independente se é criança ou se é mais velho. E Vinícius, você percebe uma mudança no perfil do público de vocês hoje? E o que vocês observam, assim, dessa nova geração que consome saúde, bem-estar? Total. Eu acho que a gente percebe nas academias, o fluxo dos jovens é muito maior. Hoje falando em horários, né? As academias todas, a maioria das academias hoje tem 2 grandes fluxos de horário, né? Aquele horário da manhã, que é antes 6 do às trabalho, 8, 6 às né? 8 da manhã, e final da tarde a galera saindo do trabalho, que é o fluxo 5 normal. às 8, né? E aí a gente percebe que esses horários do meio, né, que sempre foram muito vazios, não existe mais isso, né? Isso, Verdade. acho que é por isso que está crescendo tanto esse lance de academia surgindo, né? Mais uma vez, eu acho que são novos entrantes, né? Isso. E a galera jovem tá, pô, a gente fala muito isso, né? A galera, na minha idade, eu com 18 anos, eu queria ter carro, já minha carteira, hoje não é mais isso. Sim. Você quer comprar um apartamento, né? Com 24 anos. Hoje a galera quer estar bem, né? E a gente percebe isso com claramente em certeza. relação ao comportamento. E o consumo de bebida alcoólica também diminuiu entre os jovens, né? Eu acabei Absurdamente, de né? fazer uma matéria sobre isso, melhorou. inclusive. Os jovens dessa geração nova tá bebendo menos, se Isso. exercitando mais. Isso eu acho que é muito questão de conhecimento, né? Acho que os jovens estão se informando mais, né? Por mais que tenha essa loucura, eu concordo plenamente com o Cleiton, que, pô, tem muita besteira nas redes sociais, mas tem muita coisa boa também. Tem também, E exato. isso é facilidade, legal, né? eu percebo que a molecada está valorizando mais isso, bebendo menos, se alimentando Acho que as próprias melhor. escolas também, Total. dessas gerações, né, de 20 anos para Eu baixo. tenho um Legal. filho de 7 anos, cara, na escola, eles são... Às vezes eu mando uma coisa com açúcar, não pode. Eu falo, caraca, eu tomo bronca. Isso é legal. É legal. Isso é ótimo, porque mudando- educação nutricional para a família. Isso. Exato. É, É uma isso é genial. reeducação Legal, desde muito legal. pequeno. E Vinícius, que horas é o funcionamento da Evolve? Porque quando eu saio de casa de madrugada junto com as galinhas, tipo 4h40, Já assim, tá abrindo não já, tem, né? não tem lugar pra estacionar em Tá frente à brincando. academia, juro. Que força Tudo de escuro. vontade, hein? Olha que Hoje, sensacional. hoje a gente, são várias unidades, né? Mas a maioria das unidades são entre 5 e meia-noite, dia de semana. Final de semana, de 8 às 20. Sábado, de 8 às Gente. 20. E domingo também, 8 às 20. Quando eu Isso. passo na unidade que tem perto da minha casa, eu juro pra vocês, tá escuro e não tem lugar pra parar Não, o loucura, carro. loucura. Isso é muito bom, muito gente. legal. Muito. Essa coisa de acordar cedo no Brasil, claro, a gente está falando de pessoas privilegiadas, sim, né? Porque a população da classe C menos D e E, a gente tem que... essa turma está preocupada em ganhar o pão de manhã Total. para dividir em 3 refeições ao dia e conseguir chegar à noite. Uhum. Então acorda porque tem que Mas ir pro rala mesmo mesmo. essa galera, eu percebo que o fato de abrir 5 da manhã, às vezes o cara vai, Pode, treina, claro. E vai depois vai. É a hora que dá, né? Isso é massa. Mas porque isso essa é muito bom. isso legal. Não, essa academia 24 horas, que Sim. eu acho Tem, sensacional. verdade. Então, existe público, né? Aquilo, se tem cliente, né? Ah, Se claro. tem demanda, é porque tem cliente. Com certeza. sem Esse é o dúvida. ponto. Mas eu acho que a grande questão nossa agora é fazer essa informação saudável correr em ambientes escolares, como chega no filho do Vinícius, por exemplo. Isso. Chegar em canais como esse que nós estamos tendo hoje a oportunidade de falar de informação que não é fake news. Então, ou seja, a gente produzir conteúdo que chegue em larga escala e que, por exemplo, possa combater aquela moça que vende a base, que é muito rica e tem até avião,
a bilionária, a Virgínia. Pois é, por exemplo. Sobe som. Nosso diretor deu a letra. Pois é, não tem como. Como é que você vai... Aquela moça vai lá, me coloca uma foto de biquíni com uma barriga surreal. Verdade. Depois de ter ganhado Come neném, uma não tinha nem bacia 6 de ovo meses. lá. Uma bacia de ovo, claro que tá usando o chip da beleza, que ela até fala nisso, sobre isso no programa, que até a Juliette pula dessa altura, que chip da beleza, isso não existe. E ela reitera o discurso. Então, a pessoa, coitada, que tá ali no seu rala, que tem que garantir pelo menos um pãozinho francês para comer durante o dia com ovo, e olha lá, vê uma criatura daquela e fala, eu quero ficar assim. E o que ela falar tá estampado, porque imagem é tudo. Imagem é tudo. Então ela já vendeu ali, naquele arquétipo violento dela, de uma magreza inalcançável, algo que é possível na fantasia do pessoal que está escutando a musiquinha da flauta. Esse que é o ponto. Cara, eu falo muito isso, assim, educação transforma, né? A informação correta transforma. Né? Eu acho que combater isso não tem outra forma a não ser gerar, que é o que vocês estão fazendo, parabenizando vocês duas, porque as histórias se conectam, né? Exato. A gente chega aqui, falar do que a gente gosta de fazer e trazer informação relevante, verdadeira, público, né? é o que muda, não tem outra forma de mudar. É mudar comportamento, você tem que ter os porquês. Eu falo, se você não entender os porquês você está fazendo as coisas, fica tudo muito... Vinícius, você desiste no próximo passo. Por quê? Não, para quê, aliás? Teve a polêmica semana passada, retrasada, com a Mari Kruger, que é aquela influenciadora, aquela bióloga que é comunicadora científica, mas o Rodrigo Góes, que é o rapaz que fala sobre o suco, né? Nutricionista. Suco é um colega, e mais o Igor Eckhart, que também é outro colega nutricionista. E a polêmica foi, creatina toma ou não toma? Creatina vale ou não vale? E aí, a Mari Kruger fala, olha, gente, estava comentando sobre essas creatinas de gummy, de ursinho, né? Sim. Ursinho é de pelúcia, não é pra colocar na creatina, deixa lá no brinquedo, não é pra você colocar aquilo na boca, aí ela tá certa, é isso mesmo. E aí o Rodrigo Góes contrapõe, fala, não, creatina é pra todo mundo. E o Rodrigo vem, o Igor Eckhart vem e faz uma crítica justa, pondera na balança o que o Góes fala, o que a Kruger fala e finalmente a Kruger tem razão, de fato. O ponto é, creatina é pra todo mundo? É pra todo mundo, mas pra quê? E para quando? Qual o seu objetivo? Quê? Né? Para quê? Pergunta para quê? Esse é o ponto. Eu preciso de creatina. Se eu tenho uma dieta com um bom consumo de peixe, carne, alimentos de origem animal, eu não sou um atleta de força, eu não sou um atleta de sprint, por exemplo, eu não sou um cara que corre 100 metros rasos, eu não sou um cara de piscina curta, até mesmo, por exemplo, um triatleta que eu tenho que ter cuidado, por exemplo, esses atletas de endurance, porque a creatina ela pode ter como efeito secundário cãibra. Então, essas provas de endurance que são de longa duração, você pode ter uma cãibra se você fizer uma carga de creatina alta, mas ela pode ser importante para esse atleta para ele dar aquele sprint final. Por exemplo, nas transições, quando eu vou sair da corrida e vou para a água, da água eu vou para a bike, para eu ter essa velocidade. Mas a creatina é para esporte de força, explosão, para musculação. Se eu estiver treinando bem musculação, como você falou, eu estou indo 7 vezes por semana na academia, a Carol disse hoje, né? Vou até... Confere aí no Insta, eu vou começar a perseguir ela agora, ver se isso é verdade. Então, assim, por exemplo, estou treinando bem musculação, ela pode se beneficiar. Mas será que precisa? Vamos avaliar. Boa. Então, para quê? Não é só o porquê, mas o para quê é importante. E aí, já aproveita esse gancho. Creatina é bom sim, é o suplemento mais bem estudado da história da suplementação científica, dentro da nutrição, não só esportiva. A gente tem estudos recentes, inclusive, que associaram o ganho da creatina, da prescrição da creatina para ganhos cognitivos. Isso foi muito bom, mas... Não é assim, eu estou com demência, por exemplo, estou esquecendo demais, estou esquecendo muito a Covid, aí eu esqueci, toma creatina vai melhorar. Não é isso não. Tem que ter prescrição, essa é a diferença, que a gente tem que deixar comum a supervisão do profissional.
A rede social, mesmo que eu tenha um profissional falando dos benefícios, ele não está prescrevendo para você. Boa. Ele está te informando. É isso. Então é importante ter o professor, é importante ter um nutricionista, é importante ter um médico, é importante ter um psicólogo, porque você tem assistência supervisionada. Foi feita para você. E aí é que está a diferença. Cleiton, aproveitando que você entrou no assunto suplementação, quais são os 3 suplementos que você indica ou que você acha que a população deva consumir, assim, que seja essencial para uma longevidade, bem-estar? Tipo um top 3, assim, creatina entra nesse? Entra, sem dúvida. O whey protein entra, sem dúvida. Que mais? Aí, assim, vamos lá. Top 3 de maneira genérica. Um suplemento de carboidrato, eu acho que é importante uma palatinose, por exemplo. Ou até mesmo, você pode até um mel, que é um suplemento, considerando se ele for feito direcionado para atividade física. A creatina, como eu falei, aí é Analisar, para quê? Uhum. Vamos ver se precisa. E a whey protein eu gosto muito. E assim, há uma discussão. Eu sou de uma conduta que eu acredito que whey protein não é mais suplemento. Ela é alimento. Mesmo que a gente tenha uma tecnologia de ultraprocessamento ali dentro, porque é um ultraprocessado, mas não é um ultraprocessado do mal, é um ultraprocessado do bem. Eu tenho uma carga de proteína, por exemplo, eu posso chegar num scoop a 24 gramas de proteína. É muita coisa. É muita coisa. Né? Eu precisaria ali, por exemplo, se um ovo tem 6 gramas de proteína, para eu alcançar 24 gramas, eu vou precisar de 4 ovos. Só que aquela proteína que eu usei, aquela whey protein, ela está vindo ali sem gordura, ela está vindo ali sem açúcar, sem nada. O ovo, por exemplo, embora a gema seja muito saudável, ela vai conter colesterol sim, e eu tenho que contrabalancear isso na rotina dietética, especialmente para portadores de dislipidemias, que é colesterol alto. Então, eu não vejo ela como suplemento, eu incorporo ela na rotina de todos os meus pacientes, a não ser aquele que fala para mim, Cleiton, não quero usar, e eu tenho condições de comer, tá ótimo, então vamos comer, e perfeito. Mas como eu atendo um público de um grande centro urbano, trabalhador, que tem uma rotina muito intensa, essas pessoas querem uma logística facilitada. Então, essas proteínas também trazem isso, sabe, Carol? Boa. Eu diria que é isso. Meninos, estamos caminhando aqui para o final do Olha nosso... Mas só, antes, passou eu queria rapidinho, saber hein? do Vinícius. A gente tá falando de alimentação. Houve um tempo em que eu fugia de academia, igual vocês falaram aí, por me sentir intimidada, né? Eu, não, vou chegar lá, vai ter um monte de mulher em forma, eu queria usar camisetas básicas no treino. Né? Enfim, o que você diz pra essa pessoa que tem receio de começar na atividade física? Na academia, especialmente? Eu acho que, primeiro, acho que como tudo na vida, é você tomar atitude, assim. Eu acho que, mais uma vez, né? Eu acho que isso é até um papo filosófico, né? Eu acho que a gente vive num momento onde todo mundo desafia se aceitar, né? Acho que você está muito ligado porque os outros pensam de você, Sim. né? E a academia hoje não é esse o foco, né? O objetivo nosso, mais uma vez, é meio, assim. E esse é até um propósito da gente como marca, né? A gente hoje foca muito nessa turma, sabe? De como é que a gente ajuda essas pessoas a se aceitar mais, né? E a gente foca muito em gerar informação, trazer profissionais com gabarito como o Cleiton para poder gerar informação e mostrar para essas pessoas que às vezes o difícil é o primeiro passo, né? De você ir, e acho que não tenho dúvida que depois que a pessoa começa a frequentar e entende os benefícios, né? Repito, não só físicos, mas os benefícios mentais, de você mudar a rotina. Sobretudo, Isso é maravilhoso, mas, cara, dá o primeiro passo. E, pô, ir lá na Evolve vai ser um prazer. Um dos nossos focos é atrair pessoas com esse perfil, sabe? Que às vezes estão nesse desafio. Maravilha. Agora vamos ver a Raíssa lá. isso. Quero ver a Raíssa no LEC 45. Eita, fé. Lá. Com muito peso, muita carga lá, viu, Raíssa? Nossa, Vambora, meu Comendo povo. bem. Jeito assim. Meninos, estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, ainda temos 1 minutinho para cada. Vinícius, quem é Vinícius Santana? Nossa, difícil, hein? Quem é Vinícius Santana? Cara, eu sou um apaixonado pela vida. Eu acho que a Evolve me trouxe muito isso. Hoje, poder trabalhar com o que eu amo, poder trabalhar com pessoas, poder de alguma forma mudar a vida das pessoas, onde o time, os alunos, eu acho que isso me alimenta muito. Eu falo que
Quando você tem uma cultura forte na empresa, quando você trabalha num ambiente onde é genuíno o que você faz, você acaba virando isso, né? E eu acho que a Evolve, né? Eu falo Evolve porque eu estou há 9 anos respirando isso, me trouxe muito isso. Eu procuro ser um pai melhor, ser um ser humano melhor, porque tudo isso que a gente está falando aqui é isso, né? Eu acho que... eu sempre falo que a gente tem dias bons, dias ruins, mas o lado bom é que sempre amanhece, né? E eu sempre amanheço praticando atividade física, correndo, acaba que para mim é terapêutico isso. Mas eu sou um apaixonado pela vida, e para mim vida é poder, de alguma forma, mudar as pessoas onde a gente está ao redor, né? Porque a gente reclama muito, né? A gente reclama muito de política, reclama muito de tudo que está acontecendo. E quando a gente entende que a gente pode mudar, e a gente começa a partir da gente, acho que muda a forma como você enxerga, né? E a gente está aqui de passagem, eu acho que isso aqui é um teste, e eu acho que sou um apaixonado pela vida. Você perguntou no Papo Reto filosófico aqui, mas acho que é isso. Maravilha. Cleiton, quem é Cleiton Camargos? Pois é, Cleiton Camargos, esse ano, ele faz o jubileu dele em setembro, faz 50 anos. Então, isso, para mim, é metade de um século. É o grande ponto, eu acho, assim. Eu acho que, para mim, esse ano é um ano muito importante por conta disso, assim, de entender que, dentro de uma perspectiva de envelhecimento, inclusive, eu já passei da metade da coisa. E, enfim, a gente tem que entender que nós somos muito transitórios. É isso, muito bem, que o Vinícius coloca. É uma grande passagem. Mas eu sou uma pessoa super curiosa. Eu estou aqui por curiosidade. Enquanto eu estiver curioso, eu estarei aqui. E vale a pena. É isso. Aprendeu tudo, eu já vou sair dando aulas. Tudo anotado. Queria ter mais tempo, porque eu uso aqui nossos entrevistados para fins pessoais também. Já peço uma dieta, já peço um treino. Eu percebi na sua pergunta do suplemento, tá? Era pra ela saber, Claro. era pra isso. Vê se ela Mas ela pode usar a creatina dela, pelo que eu entendi. Meninos, muito obrigada pela Obrigado. disponibilidade, pela Obrigada, participação pessoal. de vocês. Foi viu? maravilhosa, vocês são maravilhosos. Muito legal. A equipe obrigado. toda, parabéns, Uma honra viu, gente? receber Muito vocês. legal. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E assim terminamos mais uma edição do Roteiros de Sucesso. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou desse episódio, encaminha pro amigo, deixe seu like e fique aqui com a gente. Tchau.